És tudo o que eu preciso, é mesmo? Ou você tem colocado outras necessidades e falado assim: é tudo o que eu preciso é isso. Tudo o que eu preciso é um emprego novo. Tudo o que eu preciso é paz. Tudo o que eu preciso. Será que tudo que você precisa é isso? Eu diria para você: com Jesus, todo o resto é resto. Com Jesus, todo o resto é resto. Porque o principal é Ele. O principal é Jesus. Eu não abri antes, né? Deixa eu... Abra sua Bíblia em Isaías, capítulo 7, o verso 14. Isaías, capítulo 7, o verso 14. Não adianta, o Natal mexe muito comigo. Essa época do ano, celebrar a vida é uma parte importante. Celebrar Deus conosco é algo muito importante, né? A gente está muito feliz em preparar um musical, né? Um musical não é só a apresentação de um madrigal, é uma cantata, é um musical com peça de teatro, né? E o tema é A Luz de Belém. E nós vamos falar como que é esse efeito, né? E tem personagens estreando aí, né? E vai ser muito especial, né? Eu já tenho certeza disso, né? Será tremendo isso, né? Então, 18 e 19, convide seus amigos, convide amigos de serviço, né? Convide pessoas não crentes para vir, pessoas que ainda não tiveram uma experiência com Jesus Cristo, né? Venha com eles, convida eles para estar conosco aqui, tá? No dia 18 e 19. Ó, capítulo 7 de Isaías, o verso 14, ele diz assim, né? Por isso o Senhor mesmo lhes dará um sinal: a virgem ficará grávida e dará à luz um filho e o chamará Emanuel. Emanuel significa Deus conosco. Emanuel significa a própria presença do Criador, do Deus Altíssimo entre nós. A própria presença daquele que todas as coisas foram criadas por Ele, por intermédio dEle. E se não fosse Ele, nada existiria. Este Deus é Jesus, que está conosco. E Ele veio, Ele nasceu. A virgem conceberá e dará à luz, e esse menino será chamado Emanuel, Deus conosco. A revelação do Deus Altíssimo. O cristianismo é a única religião que diz que Deus vem ao encontro do homem. Todas as outras dizem o homem precisa ir ao encontro da divindade do Altíssimo. E aí ele precisa fazer favores e buscar essa divindade. O cristianismo diz que esta divindade, este Deus Criador, ele veio ao encontro do homem. Por isso é revelação, é encarnação do Altíssimo. É aquilo que o homem não via e passou a ver. Não via e passou a ver. Hebreus capítulo 1, se você quiser me acompanhar, pode abrir a sua Bíblia aí. Hebreus capítulo 1. Essa semana eu vi fazendo visitas, e aí a pessoa compartilhou: pastor, eu tenho ido numa igreja, e o pastor lê o texto e fala assim: agora fechem a Bíblia, né? Eu falei: como assim? Não, fechem a Bíblia e me ouçam, né? Por favor, nunca fechem a Bíblia, sabe? Abram, mesmo que eu não peça para abrir, pode abrir, anota, leia de novo, vá de novo, e se tiver algo errado, questione, venha e pergunte: pastor, eu achei estranho isso, eu li melhor este texto e eu estou confuso. Me liga, me fala, procura a gente, mas mantenha a palavra de Deus aberta diante de você. Grife na sua Bíblia, né? Marque o momento que Deus falou com você, grife versículos que você sentiu como se Deus estivesse falando com você, que isso é muito importante. Nunca feche a palavra de Deus para ouvir homens. Você ouça homens, mas com a palavra aberta. E se esses homens não estiverem falando o que está na palavra, não dê atenção.
Não dê atenção. Paulo, ele elogiava os bereanos que ouviam e consultavam nas escrituras se aquilo que ele estava falando era correto. Então que você seja assim, tá? Então nunca feche a Bíblia, assim, nunca pare de ler a Bíblia, nunca deixe ela de lado para ouvir homens. Sempre escute homens, mas com a Bíblia aberta, para que você saiba se aquela palavra é de Deus ou não é de Deus. Hebreus 1, capítulo 1, logo no início, a introdução desse livro, o escritor, ele faz questão de fazer uma distinção entre o passado e o presente, entre o Velho Testamento e o Novo Testamento, entre tudo aquilo que se conhecia e tudo aquilo que estava sendo conhecido. E ele diz assim: há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados, por meio de profetas. Mas nesses últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. Olha que lindo que é essa introdução. Nesses últimos dias ele falou através do Filho, a quem declarou herdeiro de todas as coisas e por intermédio de quem fez o universo. Ele fala assim, tudo o que aconteceu na história humana, pelos profetas, pelos juízes, pelos pais da igreja, os patriarcas, não os pais da igreja, os patriarcas, até agora Deus fala através do Filho. Tudo aquilo agora se concentra no Filho, Cristo Jesus. E aí, por meio de Cristo Jesus, Deus continua a falar. Como? De muitas maneiras, diversas maneiras, mas ele continua a falar. A revelação de Deus, a comunicação de Deus comigo e com você é através do Filho, é através de Jesus Cristo. Por isso que esse momento do Natal, de lembrar e celebrar o nascimento de Jesus, nos faz olharmos para Jesus, revelação de Deus. Nos faz olhar para Jesus, presença do Altíssimo em nosso meio, presença do Altíssimo do nosso lado, se fez presente, nós vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai. Hoje é o primeiro domingo de dezembro, mês que comemoramos o Natal. Imagine os céus se preparando para a chegada do Filho, imagine esse alvoroço, nos céus, quando fala, é chegada a hora. Todo mundo sabia que Jesus iria nascer em forma de homem, que Jesus, mesmo sendo Deus, não teve o fato de ser igual a Deus, por usurpação ou vanglória, mas ele se colocou em submissão, em forma de servo, e como servo ele veio em forma humana. Ele veio para servir, e por várias vezes ele repetiu isso: eu vim não para ser servido, mas para servir. Eu não vim para julgar, eu vim para salvar. Eu não vim para colocar jugo, mas eu vim para aliviar o jugo que está sobre vocês. Ele várias vezes ele falou assim: eu vim em forma de submissão. Se tem um adjetivo para Jesus, é submissão, submisso. Se tem um adjetivo para o diabo e os seus anjos, rebelião, insubordinação. Orgulho, enquanto Deus, humildade. São os opostos. E ele vem com essa mensagem para cada um de nós. Quais as expectativas e os seus anseios? O seu coração, o coração da sociedade. Deus é um Deus que se revela. E eu estou falando um Deus que se revela. Eu não falei um Deus que se revelou, mas um Deus que se revela. Sabe, porque essa palavra de Hebreus ainda é atual, porque é o seguinte, olha, o que aconteceu no passado é a revelação de Deus, mas hoje Deus fala e se revela pelo seu Filho. Não ficou no passado, continua acontecendo, Deus continua se revelando. Hoje é algo que é presente. Não é a história do passado, é Deus se revelando a você. Quando você abre a Bíblia, quando você lê sobre Ele, quando você pensa sobre Ele, Deus está falando com você, Deus está se revelando a você.
Nós temos uma compreensão de Deus no Velho Testamento. Eu falei que Hebreus faz essa distinção do Antigo Testamento e o Novo Testamento. O Novo Testamento começa com os Evangelhos, que conta a história de Jesus. O Velho Testamento fala de Jesus, ele nos ensina muito sobre Jesus, sobre os tipos, os antítipos, né, que de Jesus está ali. Ele revela Jesus através de figuras humanas, ele revela Jesus através de símbolos, ele revela Jesus através de atos simbólicos que indicavam Jesus. E isso acontece já desde Gênesis. Desde Gênesis. E Paulo, quando escreve aos Filipenses, ele fala assim: Filipenses, crentes, pessoas de hoje, fala assim, ele escreve assim: olha, Deus nos escolheu antes da criação do mundo. Ele nos escolheu em Adão e Eva. Ele nos escolheu antes mesmo que eles existissem. Ele já escolheu, ele não precisava nos criar, ele não precisava criar a humanidade, mas ele escolheu criar. Ele escolheu criar você e criar a mim. Ele nos escolheu, e isso está desde antes da criação. E Ele nos escolheu para sermos santos, para sermos separados. Para sermos separados. E essa é a escolha. Eu gostaria de caminhar por algumas profecias com você. O nosso caminhar hoje vai ser muito mais no Velho Testamento, olhando para aquilo que apontava para Cristo Jesus. E essa revelação de Cristo Jesus, a profecia e o cumprimento da profecia, mexe com a gente hoje. Mexe com a gente hoje. A revelação de Jesus, anunciada ao mundo, ele traz para nós hoje, primeiro, ele traz o quê? A revelação de um relacionamento íntimo com você, comigo. A revelação de Deus, ele fala assim: eu quero intimidade com você. Intimidade com você. Né? Ele faz parte dessa história. Vamos lá, Isaías capítulo 11. Ele fala assim no capítulo 11, verso 1 a 2, logo no início do 11. Ele diz assim: um ramo surgirá do tronco de Jessé, e das suas raízes brotará um renovo. O Espírito do Senhor repousará sobre ele, o Espírito que dá sabedoria e entendimento, o Espírito que traz conselho e poder, o Espírito que dá conhecimento e temor do Senhor. Do tronco de Jessé. Cara, quem é esse Jessé? Então, se você não lembra, Jessé foi o pai de Davi. Jessé foi o pai de Davi. Do tronco de Jessé, da genealogia de Jessé. Por isso que Jesus é raiz de Davi. Lembra o cego, né? Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele fala: Jesus, descendente de Davi, Jesus que veio do tronco de Jessé, tem misericórdia de mim. É família, são homens, é a profecia de Davi que caminha conosco. Sim, Jesus veio, foi broto, fez parte de uma genealogia. Ele faz parte dessa genealogia. Mateus inicia, o livro de Mateus inicia com a genealogia de Jesus, mostrando todas as gerações antes de Jesus Cristo. E falando, está aqui, a profecia começou lá atrás, antes mesmo de que vocês tinham entendimento, já tinha sido escolhido Jessé para isso. Davi foi escolhido de Jessé, o rei sobre todo Israel. E ele falou assim: o seu reino não é eterno, mas o seu reino vai ser eterno. Davi morreu e alguém falou assim: mas cadê o reino eterno de Davi? O reino eterno de Davi está em Jesus Cristo, Rei dos reis, Senhor dos senhores, tronco, semente de Jessé, genealogia de Davi. Então, Davi aponta para Jesus Cristo. Davi é um tipo, né, do antítipo, que é Cristo Jesus, falando assim: este é o rei eterno. Jesus veio viver como eu e você, em família, e passou por todas essas coisas, para que a gente saiba que a gente vai passar por todas essas coisas.
Sabe, que é importante família, é importante isso, descendência. Hannah Sueli, é importante isso, é descendência, é filho e é filho dos filhos, né? É Lavínia, filha da minha filha, é Lavínia, filha de Éder, que era filho de Genésio e Marlene, e assim por diante. É genealogia, sabe? E é tão importante você saber da sua genealogia, é tão importante saber de onde você veio, porque assim te ajuda a saber para onde você vai. E a sua decisão é essa. Ah, pastor, mas a minha descendência é muito ruim. Então, ok, ela vai te ajudar a mostrar para você que o seu futuro não vai ser daquele jeito. Em você vai mudar a genealogia. Ah, eu não tenho história, meus pais não eram crentes, meus avós não eram crentes. Que os seus netos digam, meu avô era crente. Que os seus netos digam, a minha avó temia o Senhor, a minha avó tinha comunhão com Jesus. Que os seus netos digam isso, que os seus filhos digam isso, que os seus bisnetos venham se alegrar e falar assim, o Senhor é sobre a minha casa, desde o meu bisavô, na minha avó e na minha avó, e assim por diante, geração em geração tu és Deus. Sabe, entenda isso, Deus quer fazer isso com você e comigo. Deus quer mostrar que Ele é Jesus Cristo em nossa genealogia. Descendência, avô, bisavô e assim por diante. Não olhe muito para trás, mas olhe para frente. Olhe para trás sabendo de onde você veio, mas o que você vai deixar para as próximas gerações? Qual é a tua bênção sobre as novas gerações? O que você vai deixar como herança para as novas gerações? Se você não recebeu nada, que você dê algo. Eu não recebi, que você dê. Ah, eu não recebi propriedades de herança, que tal você tomar cuidado financeiramente para que você deixe propriedades de herança para os seus filhos? Ah, eu não recebi nada, eu não vou deixar nada. O que é isso? Isso não é cristianismo. Isso não é ser cristão, porque Cristo fez isso. Olha, vocês não receberam nada dessas gerações, mas eu sou fruto da bênção de Deus através dessas gerações. E aí Ele vem e renova esse presente de Deus. Vários personagens do Antigo Testamento mostram a chegada de Jesus, essa analogia de Cristo e a vida de pessoas que mostraram que Ele viria. Aquele que a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. O evangelista João escreve assim: nós vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Tá? Max Lucado tem várias frases, e você talvez já leu várias dessas frases. Max Lucado, ele diz assim: Ele veio ao mundo não para exigir a nossa fidelidade, mas para mostrar o seu afeto e sua fidelidade para conosco. Sabe, Ele não veio exigir fidelidade nossa, Ele veio mostrar que Ele é fiel a nós. Ele não veio exigir de nós, Ele veio entregar a nós. Ele veio doar. Ele não veio apenas receber, Ele veio doar, porque é melhor dar do que receber, diz Ele. E Ele vem assim. Ele não vem para condenar, Ele vem para restaurar, para salvar. A revelação de Deus, ela mostra uma estreita relação com uma entrega sacrificial. Ela mostra Jesus e a sua entrega para conosco, né? Na sua intimidade, que Ele viveu como homem, está perto de nós, Ele sente como nós, Ele viveu como nós, mas Ele nos mostra que houve um sacrifício para isso. Eu tenho muitas vezes dito que a salvação é pela graça. Tira um pouco do grave aí, porque está pum, 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 pum. A gente chama isso de puff, né? Tira o puff um pouquinho, tá? Ele vem sobre nós, Ele vem e se revela, e a salvação não é de graça, mas a salvação é pela graça. Isso tem uma diferença muito grande. A salvação não foi gratuita, mas a salvação foi pela graça, porque pela graça nós somos salvos. Só que foi um preço muito alto, foi um valor muito alto pago por nós, e Jesus pagou esse preço por nós, porque Ele foi oprimido, Ele foi afligido. Quem disse isso? Olha, você está com Isaías, aí Isaías 53, ao final
de Isaías, lá no finalzinho, já caminhando para o final do livro, Isaías 53, 7. Ele foi oprimido e afligido, e contudo não abriu a sua boca, como um cordeiro que foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante de seus tosquiadores fica calada e não abriu a sua boca. Cara, quando você lê isso, quando eu leio isso, eu vejo claramente Jesus Cristo. Um detalhe, isso aqui foi escrito 600 anos antes de Cristo. Isaías descreve Cristo, mas ele não tinha ideia do que ia acontecer. Ele sentia isso, recebia essas palavras de Deus e escrevia e pregava essas palavras. 600 anos antes. Deus já tinha esse plano de enviar Jesus, e Deus tinha um plano que Jesus já iria morrer. É um preço muito alto, né, por mim e por você. Mas é graça, é a graça de Deus. É a graça de Deus sobre a nossa vida, sabe? Porque isso era nós que teríamos que sofrer. É o homem que devia sofrer isso. O homem que pecou, o homem que devia morrer, porque todos pecaram e separados estão da glória de Deus, e o salário do pecado é a morte. Então todo mundo tinha que sofrer, não Jesus. Mas a graça de Deus vem assim: eu pago o preço por você, porque eu te amo. E aí vem a salvação, e Ele nos entrega essa salvação. E aí, Levítico, o livro da lei, diz: pois a vida da carne está no sangue, e eu o dei a vocês, para fazerem propiciação por si mesmo no altar. É o sangue que faz a propiciação pela vida, e eu o dei a vocês. Ele não está falando de cordeiros que eram sacrificados lá em Levíticos. Não, ele estava falando do sangue do cordeiro, que ele seria derramado na cruz. Eu o dei para vocês. Sabe, cada passo de Jesus na terra foi pensando em você e em mim. Cristo pensava em você, e esses passos dele foi de amor, não foi passos de cobrança, não foi passos de carga sobre você, mas foi passos de amor. Eu caminhei, Jesus diz assim: eu vim por você, eu encarnei por você, eu vivi por você, para resgatar vocês, sabe? E eu sabia que sem derramamento de sangue não há perdão, e eu queria que vocês fossem perdoados. Aí Jesus fala assim: para isso eu precisei derramar sangue. E aí chega no momento crucial, lá no jardim, ele fala: se possível for Deus, afasta de mim esse cálice. Ou seja, há uma outra maneira de perdoar os homens, o pecado da humanidade? Não há. Então, faça-se a tua vontade, não a minha. A minha era sair fora, mas a tua vontade é pagar esse preço, então eu vou pagar esse preço, para que o homem seja perdoado. Tá? Essa expressão que sem derramamento de sangue não há perdão, está em Hebreus. Hebreus que declara isso no seu capítulo 9, fazendo menção de Jesus Cristo. E olha aqui, João Batista olha para Jesus e fala assim: ó, eis o cordeiro que tira o pecado do mundo. Esse é um cordeiro sem mácula. E olha, o sacrifício é único, não existe outro sacrifício, é um só, não existe mais outro. O seu sacrifício não te salva, o meu sacrifício não me salva e nem salva a vida da minha família, mas o sacrifício de Jesus Cristo salva. É o único. Depois dele cessa os sacrifícios, depois dele cessa qualquer oferta de propiciação, depois disso cessa qualquer bode expiatório, porque Cristo foi ele, o único, o perfeito. E olha, Jesus faz isso, e Ele não vem cobrando você que Ele fez isso. Ele não fica falando assim: está vendo, eu fiz isso para você, e o que você vai fazer para mim? Jesus não vem com uma listinha assim, cobrando: ó, você tem que fazer isso. Tá? Você não tem que fazer. Ele não vem fazendo isso com a gente.
Toda vez que Jesus olha para você, Ele fala assim, ó, essa é a lista do que eu fiz por você. Isso tudo eu fiz por você. Ele não vem cobrando você, ele vem te apresentando a vida dele para você. E ele faz isso, e logo depois você vai perceber, e eu quero fazer isso por você. Eu fiz isso e quero fazer isso. É o que Jesus faz. Ele não faz lista para você e eu fazermos coisas. Diante disso, meu coração com gratidão, meu coração grato a Jesus por tudo que Ele fez por mim, por o que Ele quer fazer por mim, aí eu olho para aquilo e falo assim, então tá bom, então eu vou obedecer ao Senhor, eu vou seguir os Teus caminhos, eu vou seguir o Teu exemplo para a minha vida. Não porque Ele está me cobrando isso, mas porque eu sinto que eu preciso fazer isso para Ele. Porque Ele fez por mim isso. Sabe? E eu quero oferecer isso para Ele. Não que isso vai garantir a minha salvação, porque não é obras que garantem a salvação de ninguém. Não é oferta trazida aqui que vai garantir a sua salvação. A igreja cristã por algum tempo ficou falando isso, olha, se cada moedinha aqui é uma alma que sobe para o céu. Mentira, não era isso. Ó, se você comprar isso, está garantido o seu lugar no céu. Né? E teve gente que vendeu chaves das mansões celestiais, e o pessoal comprou chaves das mansões celestiais. Tudo mentira, não está na palavra isso, não está na Bíblia isso, por isso precisa ficar com a Bíblia aberta. Você olha na Bíblia e fala, não existe isso na Bíblia. A salvação é pela graça, é dom gratuito de Deus a todo aquele que crê, porque todo aquele que crê é chamado filho de Deus. Pronto. Não é todo aquele que dá contribuição, não é todo aquele que frequenta pelo menos 30%, a regra é o quê? 25%, 30%, não, 50% das aulas. Então, se você for 50% dos domingos do ano na igreja, está garantido aí, ó, tua salvação está garantida. Não tem isso. Não tem isso. Não tem isso, não existe isso. Mas existem corações gratos diante de Deus, que oferecem as suas vidas em adoração a Ele, em resposta, em gratidão pelo que Ele fez, sabe? A revelação de Jesus vem, e quando eu falei que essa lista do que Ele fez e do que Ele quer fazer, Ele vem renovando as promessas. Quando a revelação de Deus é anunciada ao homem, a veracidade, o cumprimento das suas promessas acontece na sua vida e na minha vida. E eu vou dizer, não é porque está lá, é porque vai estar semana que vem e no futuro. Deus renova a promessa sobre você. Isaías capítulo 9. A gente está no 53, né? Volta para o capítulo 9. Muito conhecido, musicado por orquestras e muitos hinos de Natal. O verso 9 e 6 diz assim, porque o menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado maravilhoso conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno, príncipe da paz. Né? Pois o menino nos... Messias de Handel, né? Clássico. E é isso aí. Foi, sabe, o Senhor disse... Quando Jeremias, ele fala sobre o Senhor, ele fala assim, o Senhor me disse assim, olha, você viu bem, pois eu estou vigiando para que a minha palavra se cumpra. Eu vigio para que minha palavra se cumpra. Deus até hoje, Ele vigia para que a palavra dele se cumpra. Se cumpriu em Jesus e vai se cumprir em você. E vai se cumprir em nossas vidas, porque Ele vigia. Ele fica atento, Ele não deixa. Aí o pessoal fala assim, a gente precisa militar, a gente precisa lutar, brigar. Pode se posicionar, não tem problema. Mas não é a sua luta que vai garantir que a promessa se cumpra. É a vigília de Jesus, a vigia de Deus. Deus vigia para que tudo se cumpra. E Ele vigiou durante centenas de anos, para que na plenitude dos tempos, como diz Marcos, o Senhor venha. E aí Jesus veio no momento certo, e Ele cumpriu isso no momento certo, e Ele estabeleceu isso. Quando a gente estuda teologia, a gente estuda esse momento do nascimento de Jesus, e como o mundo foi preparado para receber Jesus. A gente diz que Jesus ficou silencioso durante 400 anos, mas não inativo.
Ele agiu durante 400 anos, preparando a plenitude dos tempos, preparando o momento certo do nascimento de Jesus Cristo. Ele não tinha profetas, mas ele agia na humanidade, preparando aquele momento para o nascimento do seu filho. Às vezes a gente não ouve Deus, a gente não sente Deus, mas não indica que Deus não está agindo. Deus está agindo, porque o guarda de Israel não dorme. Ele não para de agir. Ele age. Enquanto você dorme, Ele não dorme. Enquanto você fecha os olhos, Deus continua no seu cuidado. Porque Ele nunca nos abandona. Ele não para de se distrair. Ele não se distrai. Ele não para de o vigiar. E toda a palavra vai se cumprir. A gente pode fazer aqui uma lista de profecias do Velho Testamento que se cumpriram em relação ao Messias, né? Sabe, lembrem-se dessas coisas passadas e das coisas antigas. Eu sou Deus. Deus se falando a Isaías. Isaías capítulo 46. Se quiser pode ler comigo. Isaías 46. Olha que Deus fala para Isaías. Verso 9 e 10. Que Ele fale com você, que você escute Ele falando por você agora. Como Ele falou para Isaías, Ele fale contigo agora. 46, 9 e 10. Lembrem-se das coisas passadas, das coisas muito antigas. Eu sou Deus, não há nenhum outro. Eu sou Deus e não há nenhum como eu. Desde o início faço conhecido o fim. Desde os tempos remotos, o que ainda virá. Digo, meu propósito permanecerá em pé e farei tudo o que me agrada. Cara, isso é Deus. Não há ninguém como Ele. Não há outro Deus como Deus. Eu sou aquele que estabelece o começo, estabelece o fim. Eu estou bem certo que o Senhor não guarda o meu tesouro até o dia final, e aquele que começou a boa obra há de terminá-la, porque aquele que dá o começo é aquele que estabelece o fim. É Deus. Deus fala isso para Isaías, Deus fala isso para você. Ei, você não está conhecendo o Deus que começou, que surgiu hoje. Eu já existo. Você não está vendo um Deus que existe a partir do que você crê. As pessoas falam assim, Deus é uma construção humana. Não, o homem é uma construção divina. É o contrário. Não, Deus, o conceito de Deus é humano. Não, o conceito de humano surge no coração de Deus. Mesmo quando não éramos apenas um desejo de Deus. O homem que acha que é o centro da humanidade ainda continua achando isso. Talvez você ache isso. Talvez a sua alegria, a sua satisfação é o centro de todas as coisas. Talvez a sua existência é o centro de todas as coisas. Eu vou dizer o seguinte: Deus é o centro de todas as coisas. Ele é a origem de todas as coisas. E Jesus Cristo é aquele que construiu e criou todas as coisas. E todas as coisas subsistem por meio dele. Inclusive você e eu. E se você está vivo é porque Jesus quer que você esteja vivo. E se você está vivo é porque Jesus está falando viva. Viva. Porque se Jesus fala assim, não, é não. Acabou. Não tem ciência, não tem médico, não tem autoridade humana que faça voltar à vida, se Jesus tirar. Ele deu, Ele tira. Louvado seja o Senhor. É o nosso coração. É o coração daquele que se submete a Deus. Mas a gente fala sempre isso em tristeza, em coisas tristes. Mas nas alegrias, porque Jesus deseja nos fazer feliz. E a revelação de Deus, ela vem envolta de promessas de grande alegria, de boas novas de grande alegria. Ela vem no momento de lançar fora a tristeza. Ela vem no momento de lançar fora as trevas, para que a luz permaneça e prevaleça. E a verdade é que a luz prevalece sobre as trevas. E Jesus é luz. E quando Jesus vem, as trevas vão embora. Quando Jesus vem,
a tristeza vai embora. Pastor, mas a gente fica triste? Fica, a gente chora de tristeza, não tenha dúvida disso. Mas em meio à nossa tristeza, Deus está ali, Jesus está ali, renovando a promessa de alegria. Em meio à morte, diante do vale da sombra da morte, o Senhor está lhe dizendo: não tema mal algum, porque eu estou contigo. Sabe, diante da morte, Deus está dizendo assim: eu vim para que vocês tenham vida. Ele faz isso com a gente. Ele é vida, Ele é alegria, mesmo em meio à tristeza. Ele é todo o nosso sustento, mesmo em meio de toda a necessidade. Sabe, no penúltimo encontro com os idosos, a palavra que eu falei para eles foi Salmo 23. E eu falei assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Aí eu falei assim: irmãos, vamos entender melhor isso. O Senhor é o meu pastor e não sentirei falta de nada. Sabe por quê? Porque vai faltar coisa. Vai faltar coisa. E se você ficar falando: o Senhor é meu pastor e nada me faltará, no dia que faltar alguma coisa com você, você vai falar o quê? O Senhor não é o meu pastor. O Senhor não cuida de mim. Deus não cuida de mim. Aí nós falamos com os idosos, falamos assim: olha, mesmo que falte alguma coisa, Deus faz com que o seu coração se encha e você não sinta a falta daquilo. Que Deus vai dar estratégias para você ver e superar aquilo. Sabe, é a comida. Vocês já viveram isso? Não sei, né? Mas quem tem alguns irmãos vive isso, né? Assim, tem pouca comida. E já tem os irmãos que vão sentar para comer. Aí daqui a pouco tem um parente que chega na última hora. E ele precisa sentar para comer. E aí? E agora? Né? Aí vai o sambinha lá, bota água no feijão, que chegou mais um, né? Vamos lá. Mas quantas vezes aconteceu isso? E no final o que aconteceu? Sobrou. Aí fica a mãe e fica: ué, ainda sobrou comida. A gente estava preocupado que ia faltar e no final sobrou. Muitas vezes a gente viveu isso em nossa família. A gente estava preocupado que ia faltar e no final ainda sobrou. Sabe, Jesus fez isso com os discípulos, né? A multidão assim, todo mundo com fome. Aí Jesus fala: vai lá e dá comida para eles. A gente não tem dinheiro para comprar, né? Aí rapidamente Jesus falou assim: o que vocês têm? Aí um menininho estava lá meio perdidinho lá com os peixinhos e os pães. Aí os discípulos pegaram aqui, mas eles pegaram para argumentar ou dar sustentação que eles falaram. Olha, Senhor, só tem isso. Então faz o seguinte: manda todo mundo embora com fome. Aí Jesus: eu não mandei vocês darem comida para eles, vocês vão dar comida para eles. Aí Jesus vai lá e faz o quê? Abençoa, e aí dá na mão deles, e aí na mão de Jesus começa a multiplicar, e na mão de cada discípulo começa a multiplicar. Vocês lembram? No final, resumindo, todo mundo come, todo mundo se farta, repete, fica lá, né, na grama, comendo todo mundo. Sobrou o quê? Sobrou o quê? 12 cestos. Eu acho interessante, eu acho assim, meio que Jesus olhando, falou assim: vocês estavam preocupados em que ia faltar? Vocês estavam preocupados que vocês não iam comer? Agora coma aí, cada um cesto de pão aí. Né? É mais ou menos isso, né? Vocês estavam preocupados que ia faltar? Olha o que sobrou. Vocês estão olhando, vocês começaram um ano, nós começamos um ano, começamos uma pandemia, e no meio da pandemia falou: não vai dar, não vai dar, não vamos conseguir chegar, não vai dar. Você está chegando agora e você está percebendo que está sobrando. Você está percebendo que Ele está dando muito mais do que você imaginava que Ele ia te dar. Pode ter certeza disso. Eu achei que ia acabar o feijão, que não ia dar. No final deu e sobrou. É o milagre do Senhor. E é isso que Ele faz com a gente. Porque Ele nos enche de uma alegria que a gente achou que não ia ter. E que no final a gente tem uma alegria maior do que aquela. Por quê? Porque o Senhor é o Senhor da alegria e da vida. O Senhor é o Jeová Jireh que provê todas as coisas. Ele faz isso com a gente. Várias passagens do Velho Testamento mostram o poder de Deus, mas um Deus que é poderoso sobre todas as coisas, um Deus invisível, invencível,
Mas muitas passagens diz assim: busque a face de Deus e você vai encontrar. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o coração. Esse Deus todo-poderoso, invencível, maior do que tudo, é o Deus que fala comigo e com você. É o Deus que se senta do nosso lado, que conversa com a gente sobre a nossa preocupação, sobre a nossa dor de cabeça, sobre as nossas dúvidas, sobre as nossas incertezas. Esse Deus dos céus, que a voz dele é comparada com a voz de trovões de muitas águas, é o mesmo Deus que sussurra no teu ouvido de noite, quando você deita e não consegue dormir. Aí você fala: Deus, eu não estou conseguindo dormir. Você nem fala, porque você não consegue falar, você só pensa. E aí parece que você escuta ele falando assim: ei, eu te amo, descansa. Aí daqui a pouco você está dormindo. Aí só vai perceber que dormiu quando você acorda. Aí você acorda, aí você fala: pô, dormi. Né? E alguém vai falar assim: como é isso? Você dormiu na presença de Deus? Claro, Ele me fez dormir. Eu vou mais do que eu dormir mesmo. Eu antigamente, quando eu era pequeno, tinha esse negócio assim: eu vou orar a Deus. Aí eu estava orando a Deus e dormia. Ai, eu pequei diante de Deus. Para com isso, você não pecou não. É que você se sentiu bem descansado. Descansa, não tem problema. Sabe o que ele fala para os discípulos? Ele fala assim: vocês não conseguem ficar acordados comigo? Vocês não conseguem ficar acordados comigo? Depois ele fala o quê? Descansem. Descansem. E quando ele fala descansa, é porque ele iria se entregar. Ele seria preso. Ele seria levado em cativeiro. Ele. Aí ele fala: descansa. E ele fala isso para você. Ele quer a sua alegria, ele quer a minha alegria. As profecias dizem isso. E olha que linda Hebreus. Vamos voltar lá para Hebreus. Hebreus faz muito isso do Velho Testamento, do Novo Testamento. Nós lemos o começo da carta aos Hebreus falando sobre isso, né? E quando ele fala aos Hebreus, é os Hebreus que tinham a promessa, aos Hebreus que tinham esse chamado de Deus, a revelação de Deus. E aí ele fala isso: ó, Deus revelou a vocês isso, e ele cumpriu isso, assim, assim, assim. Hebreus capítulo 12. Olha o verso 2. Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pela alegria que foi proposta a ele, ele carregou a cruz e enfrentou a cruz. Sabe o que fez Jesus morrer e enfrentar aquela dor? Foi a alegria, a proposta da alegria, que fez ele passar por tudo aquilo. A proposta da glorificação dele no Pai e a nossa nele. Porque quando Jesus ora a última vez, ele fala: Pai, glorifica-os, assim como o Senhor me glorifica. Glorifica a mim e glorifica a eles. Jesus está dizendo a ressurreição, a glorificação na ressurreição dos mortos. Ele será glorificado e nele nós seremos glorificados. Sabe, essa proposta da alegria, da glorificação, levou ele a enfrentar a cruz. Eu vou dizer para você: enfrente isso que você está passando, enfrente, mas pensando na alegria que vem depois. Porque depois da tempestade vem a bonança. Depois do inverno vem a primavera. E eu vou passar pelo inverno porque eu sei que a primavera está chegando. Eu vou podar as plantas no inverno, porque eu sei que na primavera elas vão florescer. E a minha alegria no inverno é lembrar e imaginar o verão, a primavera e o verão. É imaginar os frutos. E aí eu vou fazer isso. Vou passar por esse momento para chegar lá. Então passe pela vida com Jesus Cristo para chegar lá. E aí Jesus vem, e a última coisa que eu quero falar hoje, que é a mais importante de todas, é que a revelação de Deus em Jesus é a nossa salvação, é a sua salvação.
A revelação de Deus em Jesus é a sua revelação, porque é plano de Deus. Miqueias, que encerra o Velho Testamento, né? Miqueias está lá, um dos últimos profetas ali, também 600, 700 anos antes de Cristo. Ele não encerra o Velho Testamento, mas ele está lá, diz assim, olha: mas tu, Belém Efrata, embora sejas a pequena, a menor dos clãs da Judéia, de ti virá para mim aquele que será governante sobre Israel. Suas origens estão no passado distante, em tempos antigos. Miqueias falando centenas de anos antes de Jesus e dizendo que isso já tinha sido definido há antigos tempos. E aí Jesus vai e nasce aonde? Belém. Por isso o nosso musical vai falar Luz de Belém. E em Belém surge a luz. Não é a menor, não é a capital, não é a maior, é a menor entre as cidades. Você está se achando pequeno, sem muita importância para Deus. Deus está falando assim, ó: em você eu faço a minha luz brilhar. Jesus, eu coloquei o meu filho em Belém, eu coloco a minha luz em você. Se você foi desprezado até hoje, se você foi humilhado, você será exaltado, porque todo aquele que é humilhado será exaltado, todo aquele que chora será consolado, todo aquele que busca vai achar, porque eu prometo, diz o Senhor Deus, a minha alma espera em Deus, somente em Deus, a minha salvação, diz o salmista. A minha salvação é Deus. A salvação chegou para todos nós. Esse era o plano de amor, a nossa amizade com Deus em Jesus Cristo. Desde que ocorreu a queda, lá atrás, Deus já tinha falado isso. Em Gênesis, Deus falou isso. Da sua descendência virá aquele que pisará a cabeça da serpente. Da tua descendência, homem. A descendência tua, de você que me obedeceu, que me desobedeceu, de você que pecou contra mim, da sua descendência virá aquele que vai destruir a serpente. É você. Deus se formou em nós, como um de nós, para que a gente fosse um com o Pai. Nós não seríamos um com Deus, não teríamos de volta a nossa comunhão com Deus se Jesus não se fosse transformado em um de nós. Sabe? Ele veio como um de nós para estabelecer essa comunhão com Deus, restabelecer a comunhão com aquele que nos criou para a sua glória. Eu quero terminar com um texto de Zacarias, capítulo 12, verso 10. Zacarias, capítulo 12, o verso 10. Eu falei lá que Miqueias estava terminando, né, o Velho Testamento, mas é Malaquias e Zacarias que terminam. Eu quero ler Zacarias, capítulo 12, verso 10. Diz assim: e derramarei sobre a família de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém um espírito de ação de graças e de súplicas. Olharão para mim, aquele a quem transpassaram, e chorarão por ele, como quem chora a perda de um filho único. E se lamentarão amargamente por ele, como quem lamenta a perda do filho mais velho. Eu vou falar para vocês um detalhe que nesse versículo me chamou a atenção, e que é tremendo para mim e para você. Eles chorarão como quem chora a perda de um filho único.
ou a perda do unigênito do Pai. Aí ele segue e fala assim: eles vão chorar como quem lamenta pela perda do filho mais velho, do primogênito. Nós temos duas expressões para Jesus nesse versículo: a expressão unigênito e a expressão primogênito. O mesmo versículo falando de dois adjetivos de Jesus: unigênito e primogênito. Eu diria para vocês, essa é a grande diferença quando você olha para Jesus. Ele é o unigênito do Pai. Não há outro que veio de Deus. Mas ele é o primogênito do Pai, porque há muitos que vieram depois dele, filhos de Deus. Porque em Jesus nos tornamos filhos de Deus. E Jesus é o primogênito. É o primeiro. E todos nós fomos gerados em Cristo Jesus, filhos de Deus. Essa expressão primogênito garante que você e eu podemos ser filhos de Deus. Ela faz a gente entender que a gente tem um Pai. E que em Jesus, no Filho, nós temos um Pai. Que em Jesus, nós nos tornamos filhos. Nós deixamos de ser órfãos. Nós deixamos de ser apenas criaturas. Nós passamos a ser filhos de Deus. Jesus, como Filho unigênito do Pai, se fez o primogênito para que você e eu fôssemos incluídos na família de Deus. Convido você a entender isso para você. A palavra de Deus não diz que todos somos filhos de Deus. A palavra de Deus não diz que todo mundo é filho de Deus. Não se engane. A palavra de Deus diz que aquele que crê em Jesus é filho de Deus. Aquele que crê em Jesus se torna um dos filhos a partir do primogênito, Jesus Cristo. E se você não crê em Jesus, você não se torna a família de Deus. Não pode tratar Deus como Pai. E aí o Pai vai receber aquele que o Filho trouxer. Pai, mais um filho teu. Jesus pega você e eu. Pai, mais um filho teu. Pai, eis que eu te trago mais um filho para o Senhor. Mas por que você está trazendo esse filho? Porque ele creu em mim. Ele recebeu o meu perdão. O meu sangue está sobre ele. A dívida dele foi paga. Aí Deus olha e fala assim: vinde, filhos. E ele nos recebe como pai. E a gente para de ser um órfão. A gente para de viver esse vazio da existência, esse vazio de uma genealogia furada. E aí a gente passa a fazer parte dos filhos de Deus. Jesus, ele não é apenas unigênito, ele é o primogênito. Assim eu e você somos filhos de Deus em Jesus. Eu convido você a entender isso. E nesse Natal, passar o Natal celebrando como filho de Deus, em Jesus, o Filho de Deus. Celebre o Natal como filho de Deus, em Jesus, o Filho de Deus. Vamos orar? Pai querido, Senhor Deus, tem pessoas aqui que eu sei que estão precisando tanto sentir isso, estão precisando tanto se sentir como filhos e filhas. Pai, tem pessoas aqui que esqueceram esse negócio de abraço de pai, né? Aconchego do colo, da segurança, e o Senhor está oferecendo isso para todos nós. Em Jesus o Senhor nos oferece isso, Pai. Ó Senhor Deus, o nosso Pai que está nos céus,
Em Jesus o Senhor oferece isso hoje. E que pessoas hoje, agora, estejam crendo em Jesus. Crendo que Jesus é a revelação do Altíssimo. É chegado o reino de Deus entre nós. É Jesus. E Ele nos chama a fazer parte dessa família, como filhos, por adoção nele. É Ele que leva cada um de nós para Ti, Deus. Obrigado, Deus, porque o Senhor me recebeu em Jesus Cristo. Obrigado porque um dia o Senhor ouviu o Seu Filho Jesus dizendo que o Júnior, que o Valdomiro Júnior, tinha crido nele e que Ele tinha perdoado o pecado daquele garoto. E daquele dia em diante, aquele garoto começou a ser chamado Filho de Deus. Mas como é bom lembrar daquele momento. Como é bom lembrar que o Senhor me fez assim, que o Senhor nos fez isso, que Jesus Cristo nos pegou pela mão e pelo seu sangue conduziu a gente na presença do Pai e nos entregou ao Pai, justificados, remidos, perdoados, lavados pelo seu sangue. Ó Pai querido, Senhor Deus, eu quero lhe agradecer pela salvação. Eu quero agradecer por ser chamado Filho de Deus, Filho do Senhor em Cristo Jesus. Eu peço agora que esses que estão te ouvindo, que eles comecem a te ouvir como filhos, que eles não continuem a ouvir, Pai, como pessoas curiosas, simpáticas do Evangelho, simpáticas das boas novas de Cristo Jesus, mas como pessoas que entendem que são carentes disso, que precisam ser chamados de filhos, precisam ser recebidos na família. Pai, obrigado pela família do Antero, pela Randa. Pai, obrigado por esse amor de pai, de mãe sobre os seus filhos. Mas eu sei que isso vem do Senhor sobre eles. Obrigado pelo amor do meu pai, da minha mãe. Obrigado pelo amor que eu tenho pelas minhas filhas, pelos meus genros e pela minha neta. Mas eu sei que isso não se compara ao teu amor por mim, Pai. Porque eu não precisei entregar filho nenhum para isso. E o Senhor entregou o seu filho para que eu fosse chamado filho. E eu te agradeço, Pai. E desejo que cada pessoa que me ouve, Pai, e que vai me ouvir, que nessa hora, nesse momento, nesse instante, olhe para o Senhor, olhe para o teu filho e fala: perdão, Pai, e entregue a sua vida a Jesus Cristo e receba exatamente isso. Receba o seu perdão, o seu amor, a sua alegria plena, a vida eterna. E assim seja chamado filho e filha de Deus, a partir do primogênito Jesus Cristo. É o que eu te peço, Pai. Em Cristo Jesus eu te peço. Amém. Amém. Vamos ficar de pé? E eu convido você a cantar essa música que fala de família. E que você pense na sua família, mas que você pense em Deus como Pai e nos seus filhos, na família de Deus. E que você viva na sua família a semelhança da família de Deus. O amor do Pai, o amor do Filho Jesus Cristo, a salvação.